Então vamos lá. Vamos falar sobre o lançamento oblíquo e para ela vamos pegar as equações do movimento uniformemente variado. Porque um lançamento oblíquo é basicamente um lançamento em que o objeto sobe, atinge uma altura máxima, essa aqui é a altura máxima dele, e depois desse momento ele desce. Lá ele desce e atinge o solo. Bom, esse ponto aqui é literalmente a metade do caminho. E aqui é o tempo que nós temos de subida e aqui é um tempo que nós temos de descida. Pessoal, aqui no eixo X, nós temos a velocidade constante, ela não muda com o passar do tempo. A velocidade que o corpo começou vai ser a mesma até o final. Já no eixo Y para cima, a velocidade em Y ela varia. Por quê? Porque enquanto o corpo vai subindo, ele vai ficando mais lento. Quando chega na altura máxima, ele para em Y, mas continua indo para frente em X. Ele tem velocidade em X, mas a velocidade em Y nesse ponto aqui dele é zero. E depois desse instante, ele continua o movimento dele indo para frente. Ele passa a ganhar velocidade de novo. É como se ele estivesse subindo e a gravidade está atrapalhando. A gravidade é negativa. Enquanto ele está descendo, a gravidade está ajudando. É uma gravidade positiva. Tranquilo? Bom, sendo assim, a gente tem que dividir isso aqui para o eixo Y e para o eixo X. No eixo Y é um movimento uniformemente variado, enquanto no eixo X é um movimento uniforme. No eixo Y, então, nós temos as equações S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Temos também V é igual a V0 mais A vezes T. E para fechar, temos Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Enquanto no movimento uniforme nós só temos S é igual a S0 mais V vezes T. E aqui eu já vou colocar a V de X, porque é um movimento no eixo X. Então, todos esses dados aqui com as fórmulas maiores são para resolver os problemas no eixo Y. Só que você fala, professor, mas usa a equação desse jeito? Vocês podem ir alterando. Eu não gosto de usar o A, mas quem que é a aceleração? É a gravidade. Então, toda a aceleração, gravidade. Aceleração, gravidade no lugar. E o V0 não é um V0 qualquer, é um V0 em Y. É um V final em Y. É um V final em Y e é um V0 em Y. Aqui também a velocidade inicial não é a velocidade com que ele foi lançado aqui. Essa aqui é a velocidade com que ele é lançado, mas ela é dividida em V de Y e V de X, que é constante. Então aqui é um V0 de Y. E os S, para não ter confusão, essa aqui é a altura e essa aqui é a altura inicial. E o ΔH é a variação da altura que o objeto teve. Com isso, nós reescrevemos todas as equações, pessoal, de uma maneira que vocês já aprenderam. Por quê? Porque eu recebi várias perguntas. Professor, pode usar outra equação? Quando eu quero achar o tempo de queda, eu vou lá e coloco: tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. E acho o tempo de queda. Perfeito! Essa equação acha o tempo de queda, pessoal. Mas para que decorar mais uma equação se ela veio exatamente dessa daqui? Eu não preciso lá no vestibular ou no meu Enem ter que decorar mais uma equação que tem raiz quadrada de... Está muito grande. Olha aqui ela. H é igual a H0 mais V0 de Y vezes T mais gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Se o objeto vai cair, ele vai cair e vai deslocar um tanto, que vai ser o H. A posição inicial dele é 0. A velocidade inicial, se ele vai cair, porque eu estou calculando o tempo de queda, tá? Não tem relação com o lançamento oblíquo. Mas estou simplificando porque não precisa de uma fórmula a mais. O V0 é 0. 0 vezes tempo também deu 0. Aí fica gravidade, tempo ao quadrado sobre 2. O 2 passa multiplicando. 2H é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado. A gravidade está dividindo? Está multiplicando? Passa dividindo. É igual ao tempo ao quadrado. E aqui eu chego que tempo é igual a raiz de 2H sobre G. Agora notem, ao invés de decorar uma fórmula diferente, eu simplesmente posso aplicar em tudo, pessoal. Só essas 3 fórmulas que vocês precisam aprender. Não precisa ficar lembrando de fórmulas novas, porque essas 3 vai levar vocês a todos os lugares que tem aceleração, no caso a gravidade. E essa sozinha, mais fácil ainda, vai levar vocês
aonde o movimento é uniforme no caso do eixo x. Beleza? Não precisa de fórmula nova. Vou apagar aqui onde está a equação. E vamos fazer um exercício aqui resolvendo parecido com o exercício 5 da prova, para que a gente possa ver literalmente aonde nós temos a aplicação dessas equações quando o movimento está acontecendo. Voltando então para essa parte, quando a gente vai fazer um lançamento. Vamos supor que esse lançamento vai acontecer com uma velocidade v, e esse v é de 10 metros por segundo. Perfeito? Então essa velocidade está acontecendo aqui com um lançamento de 10 metros por segundo, e eu vou descobrir aonde ele vai cair, qual vai ser o tempo, qual vai ser a altura máxima. Para isso, eu tenho que usar um seno e um cosseno de um valor conhecido. Se esse ângulo for 60 graus, bom, o cosseno de 60 é meio, 1 sobre 2. E o 160, eu já digitar o raio de 3 dividido por 2, é o 0,86. Então 0,8 aproximadamente, ou 0,86, para chegar mais perto do resultado. Então eu tenho dois valores, pessoal, conhecidos. A velocidade com que foi lançado e o ângulo. Com isso, eu consigo dividir essa velocidade em v de x e v de y. Lembrando que o v de x vai ser constante, vai ser sempre a mesma. Como calculo o v de x? v vezes cosseno do ângulo θ. Então, o v de x é v, 10, vezes cosseno de 60, 0,5. Nesse caso, o v de x deu 5 metros por segundo. E sempre vai ser 5 metros por segundo, o exercício todo. Porque no eixo x, a velocidade é constante. E o v de y é um v inicial de y. É um v inicial vezes o seno do ângulo. Então fica v0 de y é igual ao v inicial, 10, vezes 0,86. O v inicial de y é um 8,6 aqui, metros por segundo. Achei as duas velocidades iniciais. Ótimo! Qual o próximo passo agora que eu já tenho a velocidade inicial? Não sei. O que eu quero descobrir? Esse que é o detalhe. Eu quero descobrir qual foi o tempo de subida. Por quê? Porque ele perguntou qual foi o tempo de voo. Ótimo! Então vamos descobrir qual é o tempo de subida? Nós temos três equações aqui, pessoal. 1, 2 e 3. Eu quero ouvir de vocês. Para achar o tempo de subida, qual das três equações vocês usariam? A primeira? Então vamos fazer pela primeira. Com a primeira nós teríamos h é igual a h0 mais v0 de y vezes o tempo mais gt ao quadrado sobre 2. Eu tenho o h final? Não tenho. O h inicial ele saiu do chão, não é isso? Então ele é 0. A velocidade inicial em y é 8,6 vezes o tempo que eu quero descobrir, mais a gravidade que é 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se eu continuar com essa equação, nós teríamos h igual, 0 pode ir embora, né? 8,6t mais 10 sobre 2, 5t ao quadrado. Ixi, pessoal, notem que aqui eu preciso encontrar o h e encontrar o t. Tenho duas incógnitas. Então, pela primeira, eu não vou conseguir sair para achar o tempo, não é isso? Lá vou eu apagando ela toda. Próxima tentativa, pessoal. Boa! Bora para a segunda tentar. Se não der, a gente vai para a terceira. Alguém pode me dizer por que não seria a terceira? Exatamente. Ela não tem um tempo, não tem como eu achar o tempo se ela não tem o tempo. Vamos para a segunda. V igual a V0 de y mais a gravidade vezes o tempo. O V final de y, então ela vai subindo, 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 subindo. Quando chegar nesse ponto, quanto é o V final de y, pessoal? 0. Atingiu a altura máxima, pessoal, o objeto para antes de cair. 0. E o inicial era quanto? Eu achei bem aqui. 8,6. A gravidade é mais ou é menos? Aí, por que é menos, já que respondeu?
Exatamente, ela está atrapalhando nesse movimento. Ao invés de estar acelerando, ela está desacelerando. Então, menos 10 vezes t. Se menos 10t joga para o outro lado, fica 10t positivo é igual a 8,6. Se o 10 está multiplicando, passa dividindo. T igual a 8,6 dividido por 10. T igual a 0,86 segundos. Achei o tempo. Se eu achei o tempo de subida, agora alguém pode me dizer qual foi o tempo do voo? Perfeito. É só somar o 0,86, pessoal, com 0,86. Por quê? Porque o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. O tempo de voo, então, vai dar 1,72 segundos. Esse objeto gastou subindo e descendo. Agora vamos supor que tem mais uma pergunta aqui nesse exercício. Qual foi o alcance desse material? Então, bora achar o alcance. O legal é que o alcance está no eixo X, não é isso? Se está no eixo X, é um movimento uniforme. O alcance é o quão longe o objeto vai cair. Ele vai cair bem aqui. Quanto? Bom, o alcance, que é o S, é igual à posição inicial, era 0 de onde saiu. Mais a velocidade em x, eu calculei lá no começo. 5 metros por segundo. Vezes o tempo. E agora, pessoal, qual tempo eu vou colocar? O 0,86 ou 1,72? Vamos lá. O 0,86, questão do exercício, vai ser o tempo que ele gastou para vir daqui até aqui. Note que nesse exato momento, com 0,86, ele está na metade do caminho. Então, seria mais 0,86 para finalmente chegar no final. Então, o valor correto é 1,72. Beleza, pessoal? Ficou uma dúvida do porquê 1,72? Ótimo! Então, basta fazer 5 vezes 1,72, que nós teremos 8,6 metros. A outra pergunta que poderia ser feita é: caramba, mas quanto foi a altura máxima? Então, para achar a altura máxima, nós temos novamente o movimento no eixo y. Se o movimento é no eixo y, é uma dessas três equações. E para facilitar a vida de vocês, eu já começo cortando a segunda. Por quê? Porque ela não tem nem altura na fórmula. Então não faz sentido achar por ela. Tanto faz resolver pela equação 3 ou pela equação 1, que as duas chegarão ao mesmo resultado. Perfeito? Então vamos lá. Torricelli, para achar a altura máxima. V ao quadrado de y é igual a V0 ao quadrado de y mais 2 vezes gravidade vezes a variação da altura. O H ficou bem no cantinho. Pronto. A velocidade final quando atinge a altura máxima é 0. A velocidade inicial com que ele saiu no eixo y foi 8,6. Mais 2 vezes 10 vezes a altura que eu quero descobrir. Só que eu fiz propositalmente uma coisa errada nessa segunda linha. Alguém consegue achar o meu erro para me corrigir? Exatamente. A gravidade ela não está ajudando, ela está atrapalhando. Então não é 10, é menos 10. Esse trecho da equação é negativa. 0 é igual a 8,6, e aqui eu vou trocar agora feita a correção. 8,6 ao quadrado, então 8,6 vezes 8,6, o que dá 73,96, menos 2 vezes 10, 20H. Menos 20H passa para o outro lado, fica 20H positivo, é igual a 73,96. O H, então, é igual a 73,96 dividido por 20. E finalmente a gente acha a última coisa que poderia ser achada nesse exercício, que é a altura máxima. Deu 3,698, aproximadamente 3,7 metros como unidade medida. Está aí o quadro todo rabiscado de como seria o nosso exercício número 5. Já lembrando que as equações são todas do movimento uniformemente variado e a equação do movimento uniforme. Então vamos lá. Vamos falar sobre lançamento vertical, pessoal. Para falar sobre lançamento vertical, a gente vai ter então um objeto
que literalmente vai ser jogado para cima. Ele sai de um ponto zero, ele sobe, 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 chega num ponto máximo, ele literalmente na altura máxima para. E aqui ele para mesmo, pessoal, porque no oblíquo em que ele foi lançado, atingiu uma altura máxima e caiu. Quando chega na altura máxima, o v de y é zero, só que ele não para. Ele continua indo para frente porque ele tem um v de x. Aqui não, ele literalmente, quando atingir essa altura, o v da altura máxima vai ser zero. Ele para cair. Então, se vocês pegarem um objeto e ficar jogando para cima e observarem, quando vocês jogam, ele sobe e de repente ele começa a cair. Mas entre ele sobe e ele começa a cair, ele para ali em cima. Então vamos supor que um objeto vai ser lançado e eu quero aí de vocês uma velocidade inicial qualquer. Quanto vai ser a velocidade inicial, turma? Primeiro número que vier na cabeça de qualquer um. 15. Não está na prova não, né? Tá, o objeto voa então inicialmente com 15 metros por segundo. Vamos descobrir algumas coisas aqui. Vamos descobrir quanto foi o tempo de subida. Vamos descobrir aqui também qual foi a altura máxima atingida. Perfeito? Como se fosse uma letra A e uma letra B. Como o movimento está acontecendo no eixo Y, pessoal, é um movimento uniformemente variado. É um movimento uniformemente variado porque ele ocorreu no eixo Y. Sendo assim, nós temos as equações V é igual a V0 mais A vezes T, S é igual a S0 V0t, mais AT ao quadrado sobre 2 e Torricelli, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Com essas três equações eu consigo achar. Vamos começar pelo tempo de subida, a letra A. Para encontrar o tempo de subida, eu vou ter que pegar uma das equações que tenha tempo. Essa tem tempo e essa também tem tempo. Torricelli não é. A solução da letra A, eu vou pegar das velocidades. Que ela é curta. 2, eu ainda não sei a altura. Então não daria para resolver por outra equação. Ficaria V é igual a V0 mais A vezes T. A velocidade final eu sei. Quando chega lá em cima, para. A velocidade inicial foi dada por vocês como 15. Só que nesse caso do objeto subindo, a aceleração da gravidade não está ajudando, ela está atrapalhando. Então é menos 10 vezes t. Menos 10 vezes t passa para o outro lado. 10t é igual a 15. Então o t é igual a 15 dividido por 10. O t é igual a 1,5 segundos. Já achamos o tempo de subida. 1,5 segundos. Se fosse perguntado que eu não fiz qual é o tempo de voo, bastava fazer 1,5 mais 1,5, não é isso? E o tempo de voo seria 3 segundos. Por quê? Porque se gastou 1,5 subindo, também vai gastar 1,5 descendo. Lembrando, turma, que nos nossos exercícios a gente despreza qualquer tipo de atrito com o ar. Tranquilos? Bora para a letra B então. Qual foi a altura máxima? Para a altura máxima, de novo, pessoal, dá para resolver usando as duas fórmulas. Como aquela hora eu usei Torricelli, não foi isso? Vou fazer então por sorvetão agora. Então vamos lá. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. S é a altura que eu quero descobrir. Inclusive já vou colocar H então. A altura inicial, S0, era 0. A velocidade inicial vocês me deram como 15. O tempo que ele gastou subindo foi 1,5. A gravidade, ao invés de estar ajudando, está atrapalhando durante a subida. Então, menos 10 vezes tempo, 1,5 ao quadrado sobre 2. Bora continuar a conta? H é igual. O zero foi embora. Temos primeiro a multiplicação de 15 vezes 1,5. E dá 22,5. 22,5 menos 10 vezes 1,5 ao quadrado. Então, 1,5 vezes 1,5, 2,25. Dividido por 2. Então, H é igual a 22,5
5 menos. Eu vou fazer a continha de uma vez, ó. 10 vezes 2,5, 22,5. Dividido por 2, 11,25. Então, H é igual a 22,5 menos 11,25, que dá 11,25 metros. Essa foi a altura máxima que o objeto atingiu.